Exatamente por aí é um ponto que a gente precisa aprender enquanto Estado a explorar mais, né? A Serra Gaúcha ela tem algumas belezas únicas no Brasil. Às vezes a gente recebe pessoas de outras regiões e que ficam impressionadas com as coisas que a gente vê na região de Caxias, na região de Bento, Farroupilha, Carlos Barbosa, enfim, que é um outro mundo dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil. Às vezes a gente recebe pessoas de fora do Brasil e as pessoas imaginam, poxa, eu estou dentro da Europa, aqui num país da América do Sul. E isso não está ainda tão explorado como poderia, não é verdade? Não. Eu tenho uma demanda muito grande ainda a ser absorvida, né? Eu acho que a gente teria de unir esforços, Rogério, no sentido, quando eu falo em união de esforços, tem de ser um trabalho integrado, né, da academia, iniciativa privada e o poder público, né, para essa visão de que sim, nós precisamos nos direcionar para o turismo muito, né? Vocês sabem que na nossa região a indústria tem um percentual bastante grande de participação, o próprio comércio também, mas nós temos de pensar no segmento de serviços. Porque uma coisa não elimina a outra. Não, ao contrário. Os estudos mostram de que eles se complementam e eles se fortalecem, né? Um ajuda o outro, né? Então, talvez esse trabalho que tenha de ser feito unindo o que a gente chama na gestão que é a tríplice L, né? Hélice, né? Que é a união de esforços para se atingir um objetivo comum em benefício da sociedade, do desenvolvimento, do crescimento econômico, né? Então é uma região, e não só Gramado e Canela, São Francisco, que tem um potencial enorme, mas nós temos outras regiões importantíssimas que podem ser exploradas no sentido de desenvolvimento e geração de empregos, né? Mesmo Caxias do Sul não necessariamente tem de pensar só no turismo de negócios, né? Nós temos outras possibilidades de trabalhar o turismo dentro da nossa região, né? Professora, por exemplo, Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre, até alguns anos atrás, a gente entendia como uma cidade de passagem para aquelas pessoas que vinham à serra, né, ou para o litoral. Hoje, Porto Alegre já acabou ficando como uma cidade onde as pessoas vêm e passam 1 ou 2 dias quando estão a caminho da serra, por intervenção da gestão pública, que fez um redesenho de determinadas áreas que estavam degradadas e que passaram a ser um grande atrativo. Então, concordando, nesse momento, quando existe a atuação conjunta da tríplice hélice, o poder público fazendo a interferência, modificando aquilo que pode ser modificado, acaba atraindo mais ainda as pessoas para conhecerem a cidade, para se interessar, né? Porto Alegre é um exemplo mesmo. Se dissesse o caso ali do embarcadeiro, que era aquilo, né? É uma loucura, maravilhoso. Referências, por exemplo, Buenos Aires com o Porto Madeiro ali, que era um espaço abandonado, né? Caxias, nós temos a Maesa, que está em discussão, né? Que ali é uma área de 35 mil metros quadrados, mais ou menos 35 mil metros quadrados, que dá para fazer um projeto maravilhoso, assim, mas precisa ter uma visão de mercado. Acho que tem de ter a participação efetiva dos entes, de todos os entes, né? E Caxias pode abrir muitas divisas, né, com a concretização desse negócio, né? Mas, enfim, é uma área que a gente tem de direcionar os olhos, mas para isso é necessário, Rogério, aquilo que a gente ensina na sala de aula, né? O trabalho em equipe, né? Todos trabalhando com o mesmo objetivo, né? Não puxando a corda para lados opostos, né? A região trabalhando junto, os diferentes entes da região trabalhando no mesmo sentido, porque o turismo é uma cadeia produtiva. A cultura também, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, mas o turismo, ele movimenta muitas famílias que têm negócios aqui na região. Muitas, assim, pequenos negócios e pequenas propriedades que tiveram a sua receita duplicada porque se reposicionaram, né? Transformar pequenas propriedades em espaços de passeio, de convivência, para degustar
a uva, degusta o vinho, a pequena produção de uva produzida na localidade, na família, conhecer áreas diferentes, áreas verdes, fazer passeios pela mata, pela região. Tem uma infinidade de possibilidades, né? Uma infinidade. E nós temos, por exemplo, a região de Flores da Cunha, tem várias áreas ali que estão... que perceberam no turismo a oportunidade de aumento da receita das famílias. O próprio Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves é um outro exemplo, né? E mesmo no interior de Caxias, eu acho que já existem muitos projetos, já existem muitas pequenas propriedades que estão tendo esse olhar, mas nós temos ainda um potencial grande a explorar sobre isso. Aqui em Farroupilha tem o próprio Caravaggio, que incentiva o turismo religioso. Então, são coisas que às vezes estão caindo de maduro, mas que, em função de não ter, talvez, essa articulação tão bem feita entre os diferentes entes, acabam tendo um potencial mal explorado, né? Professora, e nessa linha, eu queria... E só para complementar, desculpa, Rogério, é importante... não é o poder público sozinho não vai fazer, mas ele tem... Qual é a função do poder público? É apoiar a iniciativa privada. Sim. Então, apoiar, dar todas as condições para que, de fato, o projeto se viabilize, né? Então, por isso que tem de ser um trabalho conjunto, né?